A gente começa bem, mas no decorrer do tempo a gente dá aquela travada, já pensou, sentiu aquela travada que às vezes a gente sente? Pois é, se você prestar atenção aqui no meu canal, eu iniciei esse canal falando sobre da minha fé, um pouco de canal cristão ali, falando sobre o evangelho da palavra de Deus realmente, mas se você dá uma olhada, eu parei por 8 meses, sabe, então durante esses 8 meses eu parei por causa que eu perdi o foco, eu parei por causa que eu me distraí com outras coisas e eu parei também por causa de muitas outras zoadas, barulho, ruídos externo, né, fez com que eu viesse parar de estar gravando mais conteúdo aqui nesse canal. Então se você vê, parei por causa de todos esses problemas, de todas essas distrações que realmente aconteceu. E com isso, sabe, eu queria ser mais, sincero nas minhas palavras e que, assim, às vezes a gente fala de Deus, às vezes a gente vê as pessoas falando da palavra de Deus ali, a gente pensa que a vida da pessoa é uma vida bacana, legal, sabe, que não passa por problemas, com algumas distrações, sabe, assim, mas que nada na verdade, na nossa vida pessoal, nós passamos por situações mesmo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, sabe. Às vezes a gente se estressa, às vezes a gente dá uma de ignorante, às vezes acontece cada coisa que só quem vive com a pessoa sabe que só a sua pessoa, né, por exemplo, que sou eu, que eu sei, então acontece cada uma dessas coisas. Então, assim, então eu quero retornar aqui novamente, eu quero me alinhar novamente e que todos esses problemas, essas situações que acontecem, então são um desafio que às vezes a gente enfrenta, mas nós temos que, eu acho que parar, pensar, refletir e continuar e voltar de onde, você parou, de onde eu parei. Se o meu é aqui deixar aqui um vídeo e falando do amor, do evangelho de Jesus Cristo, então assim, comigo é dessa forma, mas tem outras pessoas por aí que foca em alguma coisa e desiste, tem outras pessoas por aí que tentam fazer outras coisas e desiste ou então deixa pela metade, então, até mesmo se você está aqui comigo me acompanhando, chegou a ver que você quer fazer alguma coisa ou está fazendo, às vezes deixa pela metade, às vezes não faz, às vezes acontece alguma coisa e você perde o foco, você perde a direção, mas sempre chega um momento em que a gente para pensar, analisa e retoma novamente, né, e tenta novamente ver se você vai conseguir das outras vezes realmente. Então, assim, eh, então eu estou aqui de volta, então a gente passa por isso, assim, cara, então até mesmo nós sendo cristãos, nós passamos por umas e outras, enfrentamos alguns desafios, enfrentamos muitas e outras coisas no nosso dia a dia. E eu quero dizer alguma coisa, que quando a gente se aproxima mais e está mais conectado com a palavra de Deus, então eu acho que através disso, através da nossa fé, a gente consegue nos alinhar novamente, a gente consegue voltar de onde nós estávamos indo bem melhor, então eu acredito que com Deus, com Jesus, quando nós estamos mais conectados com Ele, a gente consegue ter uma clareza mental bem melhor, sabe, assim, então a gente consegue voltar aos nossos trilhos, então que é o que está acontecendo comigo, eu estou voltando aqui, eu estou voltando a fazer conteúdo e falar, né, da minha fé, falar da palavra de Deus, ao falar das coisas de que eu acredito, então, do que eu confio, do meu dia a dia aqui, e voltei, estou passando isso daqui, essas informações para vocês, porque é o nosso dia a dia, isso acontece, todos os problemas têm que acontecer, mas acontecendo ou não, a gente volta, a gente retorna, a gente,
consegue alguma clareza, né, de fé e consegue voltar novamente de onde a gente paramos. Então, se você está parado em alguma coisa, em alguma situação, então para refletir um pouco e volta de onde você estava bem melhor, volte de onde você estava, assim, com uma consciência bem mais clara, entender as coisas bem melhor, que às vezes parece que às vezes um dos meus maiores tempos, meu maior erro, que o maior tempo verdadeiramente que fez eu parar esses 8 meses foi rede social, entretenimento, jogos eletrônicos, então esse foi um dos meus maiores problemas que eu tive, esses ruídos externos, né, tomaram conta de mim, e eu fui perdendo foco e eu fui deixando de falar, né, da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, então isso veio para tomar sobre mim e perder a essência, então eu orava menos, então eu lia menos, então, eh, mas eu nunca cheguei a perder a fé, mas somente essas coisas aconteceram. Talvez se eu estou falando isso, você também pode ter passado por algum parecer, nem não igual o meu, mas outros problemas, outras distrações exterior, às vezes acontece, pode estar acontecendo com você. Mas então, se você está aqui, hoje é o momento, né, de pensar, hoje é o momento de refletir, hoje é o momento de botar as coisas, né, realmente no nosso subconsciente e retomar e seguir em frente com fé na palavra de Deus, no evangelho, com a nossa fé, de forma que nós cremos. Então, eu não sou somente, né, um pregador que todo mundo vê por aí somente para pregar nos canais, nas redes sociais, mas eu quero ser uma pessoa que tem seus problemas, também que tem suas falhas ali, que às vezes dão uns deslizes aqui assim, mas todos nós estamos em Cristo e passamos por isso. Então, foi por causa disso.